Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente, conforme combinamos, na última sexta-feira, para trazer as informações atualizadas do momento coronavírus em Taubaté. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Rosa, eu estou como responsável pelo Comitê de Combate ao Coronavírus na cidade de Taubaté. Como um resumo desse final de semana e começo aqui de início, início dessa semana, a gente tem as informações atualizadas e iniciando primeiro pela parte da vacinação dos idosos, que é uma preocupação constante, de busca por informações. Hoje nós atingimos a marca de 95 pessoas idosas, 95% de pessoas idosas vacinadas na nossa cidade. Esse é um número extremamente importante, porque a meta pelo Ministério é que 90% dos nossos idosos sejam vacinados. E Taubaté já atingiu a meta de 95% vacinados. Mas quero dizer aqui a todos vocês que durante a semana nós continuaremos vacinando os idosos casa a casa para que possamos completar a meta de 100% dos nossos idosos vacinados. Outro ponto importante é que estamos mantendo a desinfecção nos pontos importantes da nossa cidade, pontos que têm um número maior de pessoas circulando, como locais de UPAs, rodoviária, mercado municipal. Todos esses pontos estratégicos estão constantemente recebendo as nossas equipes da Eco Taubaté e também do nosso CAS para darem continuidade a esse cuidado de desinfecção nesse momento pandemia Covid-19. Além disso, nós temos também o call center funcionando 12 horas por dia, de segunda a segunda, justamente para dar oportunidade, tirar as dúvidas, esclarecer, dar orientações. E nesses últimos dias nós também continuamos aí com a marca das mulheres acima de 60 anos como as principais procuradoras aí de informações do nosso sistema call center. E nesses últimos dias, a vacinação tem sido uma preocupação daquelas casas que ainda não receberam as equipes ou aquelas pessoas que, por algum motivo, não ouviram ou não atenderam as equipes da vacinação. Fora isso, denúncia constantemente, pessoas ligando para informarem locais que não estão cumprindo as nossas solicitações, as nossas orientações, e também preocupações com sintomas, que nós estamos num período de mudança de temperatura e as pessoas costumam estar um pouco mais preocupadas, principalmente aquelas que têm rinite, bronquite, asma, elas têm telefonado bastante no nosso call center. E ontem nós tivemos a oportunidade de inaugurarmos a ala nova do Hospital Municipal Universitário de Taubaté, que serão leitos nesse momento exclusivos para o atendimento do Covid na nossa cidade de Taubaté. E essa inauguração, ela veio de encontro a um momento importante, porque hoje nós temos 22 pessoas internadas no município de Taubaté com suspeita e também alguns confirmados. E nós já temos agora, eu tive o cuidado de ligar na UPA Central, nós já temos agora 4 pessoas com indicação de internação hospitalar, que nós solicitaremos ao Hospital Municipal, e mais 3 outras pessoas em investigação de exames, critérios, para que sejam avaliados e definidos se precisarão de internação. Se esses 3 precisarem, serão mais 7 novas internações que a UPA Central solicitará ao nosso HMUT. Então, essa abertura da ala nova, ela veio de encontro a essa necessidade importante. Quero puxar um gancho com vocês em relação ao isolamento social. A meta ideal nessa fase, justamente por aquela preocupação do mês de maio e o mês de junho,
Taubaté se encontra hoje com uma porcentagem abaixo de 60%. Isso nos preocupa muito porque há uma necessidade da continuidade dessa conscientização para que o nosso sistema de saúde não entre em colapso e a gente tenha a oportunidade de ofertar todas as vagas necessárias ao mesmo tempo para as pessoas que precisarem de internação. Eu gostaria muito de pontuar um dado que é frequentemente questionado, um dado que é frequentemente motivo de dúvidas e às vezes até discussões entre as pessoas da área médica e pessoas que não estão nesse cenário hospitalar, que a gente tem um número de óbitos ao longo do ano extremamente alto e que ultrapassa o número de óbitos nesse momento. Mas a gente precisa lembrar que esse número de óbitos ele é diluído ao longo do ano. E a preocupação nesse momento é justamente a concentração de pessoas internadas ao mesmo tempo. Na sexta-feira, eu acho que eu comentei aqui com vocês que o número de óbitos no Brasil pelo Covid-19 já ultrapassou o número de óbitos, tanto provocados pela dengue no ano de 2019, quanto do H1N1 no ano de 2019. Então, nesse momento de 2020, nesse momento de cenário Covid-19, o número de óbitos no nosso país já ultrapassou o número de óbitos ao longo do ano de 2019. Então, é esse motivo que faz com que haja uma preocupação acentuada de todas as autoridades, seja da área pública, da área privada, dos epidemiologistas, dos infectologistas, para que a gente evite esse colapso do sistema de saúde na nossa cidade. Então, é importante que vocês tenham a consciência, o conhecimento desses números. Nós tivemos de ontem para hoje a confirmação de mais 2 casos positivos de Taubaté, uma pessoa de idade jovem, 30 anos, e um outro idoso. Essa pessoa jovem não é portadora de comorbidades. O idoso também ele tem 2 doenças crônicas associadas à sua faixa etária, que é de risco. Então, temos 2 casos novos na nossa cidade. Os 2 estão em isolamento social nas suas residências, mas é uma preocupação constante. Por quê? Você, morador de Taubaté, tem que estar atento que, nesse momento, os nossos números estão números controlados, porque nós fizemos essas estratégias, essa logística para atender com remanejamento aí de leitos, com a abertura da ala nova, com toda a programação que a gente está anunciando para todos vocês, mas que, se o isolamento social for mantido nessa porcentagem em queda que vem acontecendo, a gente vai ter aí lá na frente, provavelmente, diante dos números estatísticos aí do mundo, do Brasil e para Taubaté, talvez um cenário não tão positivo como a gente se encontra nesse momento. Então, quero aqui fazer inicialmente essa ressalva, porque ela é, de fato, muito relevante para todos nós. Também, como um resumo da semana, dando continuidade, o nosso sistema da teleconsulta, da telemedicina de retornos na nossa grade municipal, nós tivemos em 4 dias de atendimento naquelas 4 especialidades, endocrinologia, urologia, gastroenterologia, nós tivemos aí 96 consultas de retorno. Nós tivemos apenas 2 pessoas que não atenderam as ligações nesses últimos dias, conforme o acordado, que a gente faz esse contato 24 horas de antecedência. Então, esse é o resumo aí do panorama do qual eu tinha feito essa combinação com todos vocês. Agora eu vou abrir
as perguntas para que a gente possa ir esclarecendo todas as dúvidas e apontamentos que a população tenha para nós. Aí para todos que nos assistem, a gente está recebendo aqui várias perguntas, várias interações de internautas aqui pelo Facebook da Prefeitura, também pelo Facebook da Câmara e também pelo WhatsApp aqui da Câmara de Taubaté. A gente vai, inicialmente, doutora, pedir para que a senhora faça apenas um esclarecimento de uma dúvida de um internauta em relação aos casos, né? Nós colocamos aqui 12 casos confirmados de coronavírus de pacientes de Taubaté, porém, a internauta aqui, ela está questionando que nós temos, assim, uma morte confirmada. Com esses outros 2 casos novos, ao invés de 14, não seriam 15 casos a contabilidade correta? Taubaté não teria hoje 15 casos positivos de Covid-19? Na nossa tabelinha de demonstração, nós temos 14 casos confirmados e um óbito confirmado do morador de São Paulo, que infelizmente ocorreu na nossa cidade. Então, se você prestar atenção na tabelinha, são 15 casos. Desses 14 casos, nós sabemos hoje que 8 são importados, ou que tiveram deslocamento de outro município, ou vieram de outro país para Taubaté, e um caso confirmado. Então, se a gente somar os 2, são 15 casos, mas lembrando que o óbito é de um morador que já saiu com sintomas do município de São Paulo, se deslocando a Taubaté. Outra dúvida sobre o dia 23, que seria o dia, em tese, aí, de retorno às atividades do comércio, né? Uma nova retomada, não só em Taubaté, como também em todo o estado, como prevê o decreto do governo estadual. Esse retorno, na opinião da senhora e na visão dos especialistas, ele deve ser gradual, setorizado? Como que Taubaté vai trabalhar para o retorno das atividades a partir dessa data? Nos próximos dias, nós já estaremos aí anunciando a reorganização dos nossos trabalhos na cidade de Taubaté. O comitê se reúne justamente para avaliar os números da cidade em relação ao coronavírus, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no estado de São Paulo, para que a gente tenha aí a reorganização gradativa das atividades. Mas volto a chamar a atenção de todos vocês que o nosso isolamento social, ele teve uma queda. Nós não estamos na meta proposta, que é a meta dos 70%. Isso nos traz uma preocupação acentuada. Por quê? Porque a gente sabe daquele período dos 15 dias que a pessoa pode ficar fora da sua casa, tendo contato com outras pessoas assintomáticas que possam ser portadoras desse vírus e, num prazo daqui 15 dias, iniciarem essa manifestação. Então, há uma preocupação muito grande. Esse final de semana aí prolongado do feriado, a gente teve a oportunidade de monitorar a cidade, a gente percebeu aglomerações em locais já sabidamente conhecidos, locais hoje, por exemplo, como banco, supermercados, lotéricas, e a gente pede a atenção da população para aqueles cuidados básicos de não se juntarem a essas filas, de evitarem essas aglomerações, porque, infelizmente, nós estamos num momento chave de segurança para colher ali na frente os próximos meses mais preocupantes, que são aí maio e junho, a gente já está no meio de abril, e não repercutir no número de pessoas infectadas ao mesmo tempo, que é a grande preocupação de todas as autoridades. É aquilo que a gente não aguenta mais ouvir de todo mundo, que é o colapso do nosso sistema de saúde, não só do Brasil, mas principalmente da nossa cidade de Taubaté. E um outro dado importante, Marcelo, que eu gostaria de acrescentar a todos, é que Taubaté já tem uma outra particularidade que chama um alerta para nós. Nós temos uma concentração de idosos em Taubaté alta. Taubaté é a cidade com a maior concentração de idosos do Vale do Paraíba. Se nós olharmos para a tabela da grade de cidades, Taubaté ocupa a 31ª posição
em relação à concentração de idosos no Brasil. Então, é um quadro delicado, um quadro que merece uma avaliação cuidadosa de todas as autoridades, do comitê, porque nós temos sim aqui um número alto de idosos que fazem parte do fator de risco para a doença, para o Covid-19. Associado a isso, nós temos aí aquelas pessoas que são portadoras de doenças crônicas e que nós também temos um índice alto no nosso município e que serão agora a parte importante próxima da fase da vacinação da nossa campanha, que se inicia no dia 16 agora de abril e que se estende até o dia 8 de maio. Quero aproveitar esse momento, que eu sei que há uma preocupação generalizada de todos em relação à pauta da vacinação, para dizer o quê? Que nós manteremos a vacinação casa a casa para as pessoas portadoras de doenças crônicas e, aliado a essa ação, nós estaremos também com a vacinação continuada dos idosos, desses 5% pendentes ainda, para que a gente possa atingir a meta dos 100%. Vou aproveitar esse espaço para dizer o que são portadores de doenças crônicas que se encaixam na vacinação pelo Ministério da Saúde. Pessoas que haja essa comprovação no município de Taubaté. Que comprovação é essa? Pessoas que apresentem lá no dia da vacinação da sua casa a casa a carteirinha da vacinação do ano passado, vacinação SUS, porque isso é uma comprovação, se ele teve acesso é porque ele era portador de doença crônica. Pessoas que apresentem suas receitas de uso de medicamentos contínuos de meses anteriores, isso é a maior comprovação que você é portador de uma doença crônica. E, por último, aquela pessoa que tem um pedido médico, um receituário médico datado, assinado, com a data atualizada, de que essa pessoa é portadora de doença crônica. A doença crônica, ela engloba qualquer faixa etária, desde os mais pequenos até os mais velhos. Então, a partir do dia 16, nós estamos dando a continuidade à segunda fase da campanha, até o dia 8 de maio, às pessoas portadoras de doenças crônicas, independente da sua faixa etária, assim como complementando aquele 5% pendente da vacinação do idoso. Mesmo lembrando que Taubaté, pelo Ministério da Saúde, já atingiu a sua meta. Você avalia a obrigatoriedade do uso de máscaras para os estabelecimentos comerciais e também para as pessoas que estão nas ruas? O uso das máscaras ditas caseiras, elas têm aí um papel relevante. Nós temos vários estudos aí no mundo mostrando a importância. Países orientais já fazem uso rotineiramente de máscaras, já faz parte da vida habitual, do cotidiano dessas pessoas. O importante nesse momento do uso da máscara é o cuidado do seu manuseio. Ela é um instrumento importante, isso a gente já repetiu várias vezes. Ela é um instrumento a mais de segurança para aquelas pessoas que precisarem se deslocar ao trabalho ou para motivos essenciais. Ela vai ajudar a proteger o outro. Então, se todos estiverem o portando, usando essa máscara de forma correta, é um instrumento a mais. Nós disponibilizamos as informações de como cuidar, por quanto tempo ela pode ser usada, como ela deverá ser limpa, como ela deverá ser guardada, quando é o momento de descartá-la. Tudo isso a gente já deixou disponível para orientar a população fora do ambiente hospitalar para o uso da máscara caseira. Minha filha fez o exame do coronavírus e depois de 27 dias deram o resultado. Veio não detectável. O que eu devo fazer agora? Devo fazer um retorno ao pediatra ou mesmo ao pneumologista? Se veio não detectável, é porque veio negativo. Então, ela está aí, ela tem que cumprir aquele isolamento social do qual ela foi orientada pela equipe. Eu não sei se ela passou pela equipe pública ou pela equipe privada, mas
mas a vigilância epidemiológica municipal, ela tem todos os casos recebidos como positivo. Os laboratórios privados, quando eles fazem esses testes solicitados por médicos privados, eles têm, assim que saem esses resultados, a obrigatoriedade de comunicar imediatamente a nossa vigilância epidemiológica municipal, justamente para que ela possa fazer contato com essa pessoa, saber o tempo, saber se ela está com sintomas ou não, quantas pessoas tiveram contato com ela, se houve deslocamento ou não. Então, para você que fez esse exame e que foi considerado negativo, peço até que deixe o seu contato com o Marcelo para que a gente possa fazer essa interface com a nossa vigilância epidemiológica municipal. Tem algum relato de cura já em Taubaté? Entre as pessoas que estavam internadas na UTI, por exemplo, a gente tem registros também de altas hospitalares? Sim, nós temos aí o fechamento desses dados, né? O último fechamento que nós fizemos e que hoje está sendo atualizado novamente, nesse último nós temos aí uma grade de 45 pessoas que tiveram altas das suas internações. Isso traz uma satisfação imensa para todas as equipes, desde o SAMU, que fez o atendimento inicial muitas das vezes, para a UPA Central e depois para o deslocamento ao Hospital Municipal. Então, desses 70 pacientes internados até o nosso último fechamento do sábado, 45 pessoas tiveram as suas altas e estão nas suas residências em restabelecimento para voltarem aí à vida normal, respeitando a fase ainda mantida desse isolamento social até o dia 23 de abril, quando aí nós teremos as novas orientações preconizadas pelo Ministério, pelo Governo do Estado, pelo Comitê Municipal ao combate do Covid-19. Em relação às denúncias, a Prefeitura está fortalecendo ou procurando meios para fortalecer o combate às denúncias de funcionamento irregular, ou mesmo de aglomerações, porque as pessoas estão reclamando, muita gente nas ruas, muita gente aí circulando desnecessariamente. O que pode ser feito em relação a isso? Esses números, infelizmente, eles estão totalmente correlacionados a essa porcentagem que eu já mencionei a todos vocês aqui. Nós estamos abaixo dos 60% em Taubaté em relação ao isolamento social. Isso preocupa porque nós estamos falando de vidas, de saúde. E, infelizmente, como eu já mencionei, a gente tem recebido denúncias constantes pelo nosso número 153 e pelo call center, que é um número destinado às dúvidas do coronavírus, nós temos recebido altas ligações para trazer a informação de pedido de ajuda para essas pessoas que não estão contribuindo com esse isolamento social. Nós temos trazido informações diárias, nós temos as equipes da vigilância, as equipes da segurança pública, as equipes dos serviços públicos, todas juntas, trabalhando de segunda a segunda, sem parada no final de semana, tentando alertar essa população do risco que é estar nas ruas sem necessidade. Mesmo aquelas pessoas que estão buscando atividade física para ter uma qualidade de vida melhor, nesse momento essa prática não está indicada. Faça essa sua atividade física na sua casa, use a internet, use a televisão, use o seu espaço para fazer essa atividade ali. Evite de sair às ruas. Nesse momento, a gente precisa do apoio de todos vocês para dar continuidade desse isolamento social, justamente para a gente reduzir o número de pessoas infectadas ao mesmo tempo em Taubaté. Em relação aos exames, a realização dos exames e dos testes, né? Temos alguma novidade em relação a isso para Taubaté? Nós temos aí, em relação aos exames, aos resultados do Adolfo Lutz, que acabou agregando novos laboratórios para agilizar, a gente sentiu isso, né? Uma queda importante dos resultados aí pendentes, a gente tem novos entrando, mas a gente teve uma queda importante.
E agora a gente também recebeu uma informação que eu estou esperando a confirmação oficial de que o nosso laboratório de Taubaté, o Adolfo Lutz de Taubaté, faria os nossos exames da cidade. Então, eu estou aqui trazendo essa informação de primeira mão para todos vocês, mas estou aguardando a confirmação oficial. Isso será um ganho, porque trará uma agilidade nos resultados daqueles pacientes que estão em análise e também não só os que foram liberados para casa e que fazem aí a continuidade em isolamento domiciliar, mas também para aqueles que estão em tratamento hospitalar. Minha casa, nós somos em 6 pessoas, entre elas uma criança de 4 anos. Eu comecei a ter febre no sábado pela manhã e no domingo a febre veio um pouco baixa, mas persiste até hoje. Meu marido e meu filho também estão com febre. Num caso como esse, qual a orientação? O que nós devemos fazer? Se a febre ela continuar baixa, mas se mantém persistente, há uma queda do estado geral, um desânimo, perda de apetite, isso é um sinal que você precisa ser avaliado para descartar o risco aí do Covid-19. Então, como já tem esse período persistente, eu sugiro a você que busque pelo atendimento na UPA Central, que é a UPA do Covid para vocês que são adultos. Para a criança, ela deverá se dirigir à UPA infantil no Hospital Municipal para que ela possa ser avaliada e descartada aí o risco de um Covid-19. Em relação aos profissionais da saúde, aqueles que tiveram contato com pacientes infectados, eles estão passando por testes para verificar se também estão contaminados ou não? Nós fizemos um trabalho junto ao comitê justamente direcionado a essa preocupação dos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, que estão ali no atendimento direto. Então, existe todo um protocolo de acompanhamento dessas pessoas, porque se elas virem a apresentar sintomas, elas imediatamente são excluídas do atendimento e elas são imediatamente testadas para resguardar a saúde dela inicialmente e de todos os outros que convivem com esse profissional da saúde. E é uma preocupação muito grande, porque eu mencionei a vocês na última live que nós estávamos já no município de Taubaté com 92 profissionais da saúde, independente de ser sistema público ou privado, em afastamento das suas atividades. E esse número já houve um acréscimo. Nós estaremos divulgando aí os nossos novos números a partir de amanhã e, infelizmente, mais profissionais estão aí em afastamento. Em relação ao tratamento para combater o coronavírus, alguma novidade, algo de novo sobre aí o uso da cloroquina? Está realmente funcionando ou não? Nós temos aí o protocolo conforme a orientação do Ministério da Saúde. Então, no hospital municipal, no hospital regional, outros hospitais da região, eles têm feito o uso da hidroxicloroquina, têm feito o uso da azitromicina, que é um antibiótico, essa associação, uso de antivirais. Então, assim, cada hospital tem seu protocolo e se adequa à necessidade do paciente ali no momento da internação, conforme a sua criticidade, a sua gravidade, conforme a sua resposta ao tratamento. Então, todas as medidas farmacológicas que são baseadas em evidências, estão resguardadas, elas estão sendo colocadas em prática. E há sempre uma preocupação desses pacientes ou seus familiares assinarem um termo de compromisso, de consciência aí do uso desses grupos de medicamentos que, infelizmente, alguns deles possuem efeitos colaterais importantes. Então, há um resguardo em relação ao responsável pelo paciente que está em uso dar essa ciência e autorização. São os 2 novos casos confirmados. É possível saber qual é o bairro ou região de onde essas pessoas são? E, além disso, existe alguma atualização
daquele estudo que a Prefeitura está fazendo sobre os locais com maior concentração de pacientes, de casos confirmados ou de casos suspeitos? Exato. Amanhã a gente vai estar liberando, né, por meio da comunicação de Taubaté, esses dados todos atualizados, inclusive com a inserção dos novos casos que aconteceram no final de semana, desses bairros que hoje têm aí novos casos positivos do Covid-19. Sobre a vacina, existe alguma vacina já mais em estado adiantado de estudo contra o coronavírus? Existem aí vários países trabalhando em relação ao Covid, né, a vacina contra o coronavírus. Nós estamos aí no aguardo, mas nesse momento a ação preventiva de maior sucesso é o isolamento social. Neste momento não há nenhum medicamento específico para o tratamento do coronavírus e nem a vacina. Então, nesse momento, a gente conta com o quê? Conta com as medidas estratégicas da cidade de Taubaté em relação às alas de internação, ao acesso à população a esse sistema, mas principalmente a você que está na sua casa, que vai estar aí contribuindo com o isolamento social. A preocupação com a questão financeira, ela é de todos, não é só de vocês em casa, ela é nossa. Ela é minha como profissional da área da saúde, ela é da prefeitura, porque sem a liberação das atividades do comércio, as arrecadações caem, e se as arrecadações caem, o município fica debilitado para que ele possa traduzir isso em serviços prestados, em pagamentos a todos os nossos prestadores de serviços, seja externo, seja propriamente dos profissionais da prefeitura. Então, essa preocupação, ela não é só de vocês, é uma preocupação diária nossa, que trabalha diretamente com essas ações, que está diretamente em reuniões junto ao comitê, a todos os secretários das pastas municipais, justamente para a gente poder devolver com segurança a normalidade gradativa da nossa cidade. Isso é uma preocupação desde o primeiro dia das orientações que nós estamos passando para o município. A preocupação financeira, ela está junto com a preocupação da saúde. É que, infelizmente, nesse momento, Taubaté não pode agir de desencontro ao que está acontecendo no mundo. Todos os países estão sofrendo as consequências econômicas e nós estamos junto nesse barco. Óbvio que a gente quer o quê? Restabelecer gradativamente a normalidade o quanto antes, mas nós dependemos sim do apoio da população nessa fase importante que houve de prorrogação da nossa quarentena, não só em Taubaté, como todo o estado de São Paulo. Mas a senhora comentou que Taubaté é uma das cidades do Vale e também umas do Brasil com maior percentual de concentração de idosos. Num caso como esse, não seria melhor fazer o confinamento ou o isolamento dos idosos para garantir aí a manutenção das boas condições de saúde deles, ao invés do isolamento social de boa parte da população? Nesse momento que nós nos encontramos, desde o início do primeiro decreto, o isolamento vertical nessa fase, ela não seria positiva. Tanto que os outros países que optaram inicialmente pelo isolamento vertical, eles desistiram e optaram pelo isolamento horizontal justamente porque a evolução, aquela curva, ela se acentuou tanto que isso trouxe uma mudança de estratégia. Então, Taubaté se antecipou um pouquinho antes e nós estamos colhendo o fruto dessa antecipação por esse controle que Taubaté se encontra nesse momento e que é uma angústia imensa da equipe técnica do comitê, que a gente venha a perder tudo aquilo que foi feito até esse momento, se a população não se mantiver em suas casas, respeitando esse isolamento social. E há uma evidência de preocupação por causa
daquelas pessoas que são portadoras assintomáticas. Quanto mais jovens, essas pessoas estando com uma defesa melhor e em deslocamento contínuo, ela tem essa possibilidade de trazer o vírus para aquela população de maior risco, que são os idosos e os portadores de doenças crônicas. Então, todas essas estratégias de ação para o segundo momento que Taubaté vai vivenciar, na próxima fase, a partir do dia 23 de abril, nós estamos trabalhando, estudando, avaliando o que está sendo feito no mundo, com perfis semelhantes ao de Taubaté, para que a gente possa trazer a melhor solução, mas que ela não será efetiva se a população não comprar essa briga conosco e fazer exatamente aquilo que a gente está orientando. Então, a gente pôde ver agora, com a nova abertura de alguns segmentos comerciais, algumas pessoas aderindo muito bem tudo aquilo que foi solicitado, mas muitas pessoas ainda mantendo essa aglomeração. Eu não vou generalizar, porque existem bancos que estão cumprindo as regras, mas existem bancos que não estão. Então, há uma falha do responsável pelo equipamento, mas há uma falha da população que está se aglomerando nesses locais de concentração e que vão trazer um prejuízo para todos. Mesmo quem tem plano de saúde precisa ir para a UPA Central no caso de suspeita de coronavírus? Não, quem tem plano de saúde pode se dirigir ao hospital conveniado do seu plano. Então, nós temos em Taubaté o Hospital Barana, que atende privado, o Hospital Policlin e o Hospital Regional. Então, dependendo do seu plano, você vai se dirigir a esses hospitais. O hospital da Unimed, que era colocado no Hospital São Lucas, ele infelizmente ainda se encontra fechado. Então, aquelas pessoas que têm o plano Unimed estão se dirigindo a Pindamonhangaba, a São José dos Campos ou a Caçapava, que são hospitais que têm convênio Unimed. Fazer alguma coisa em relação aos ônibus, porque está tendo muito horário de ônibus lotado e a gente não pode perder o horário em função aí de compromissos e acaba correndo um risco maior. Tem como aumentar a fiscalização nesse setor? A companhia, em relação ao transporte coletivo, principalmente o ônibus, ela foi devidamente orientada em relação à circulação interna, em relação a não ter o passageiro em pé, as janelas abertas, as máscaras em relação ao motorista e o cobrador, o distanciamento entre as pessoas. E é óbvio que a gente sabe que existem aqueles grupos de pessoas que precisam trabalhar. Esse deslocamento, ele é obrigatório. Mas existem aquelas pessoas que estão fazendo uso do transporte coletivo sem a necessidade. Então, a gente ressalta esse cuidado de quando chegarem a um ponto de ônibus e perceber que o veículo está lotado, evitem de entrar, porque é um risco ali intenso de circulação de vírus. Todo o estudo do mapeamento do retorno das linhas, ela já está sendo desenvolvida e a gente está estudando conforme a evolução nos próximos dias, até a data do dia 23 de abril, para que a gente possa aí trazer com clareza todas as ações de Taubaté em relação não só ao transporte coletivo, mas às atividades comerciais da nossa cidade. Alguma previsão para que Taubaté instale um hospital de campanha no município ou não? Nesse momento, nós estamos com a ala nova inaugurada, que abre para o recebimento dos pacientes no dia 15, que é amanhã, e aí nós vamos mensurar o número de internados ao mesmo tempo. Se isso ultrapassar a capacidade da ala nova, nós teremos mais uma ala no próprio hospital municipal a ser designado exclusivamente aos pacientes Covid-19. Se com isso superar essa capacidade, nós partiremos para a UPA Central se tornar não só um local para o atendimento das pessoas suspeitas, mas também para um local de internação. Então, se tivermos a necessidade de um local de campanha,
esse local será a UPA Central. Tanto que a gente já pede desde o início da pandemia que as pessoas não procurem a UPA Central caso esteja com outros sintomas. Nós temos a UPA Santa Helena, a UPA San Marino, a UPA do SECAP e a UPA infantil para crianças. Então, toda vez que você tiver qualquer sintoma que não seja do perfil respiratório, evite a UPA Central. E se no momento esse número aumentar demais, a gente já vai fazer o deslocamento do próprio SAMU, do próprio Corpo de Bombeiros, para que não traga nenhum tipo de paciente que não seja exclusivo de sintomas respiratórios para a UPA Central. Alguns internautas aqui fazendo um debate a respeito das formas de propagação do vírus, sobre as gotículas, a forma de transmissão, o quanto que essas gotículas elas seguem pelo ar e até que ponto, quanto tempo que elas ficam no solo ou nas superfícies. O vírus, ele transmite pelo ar ou ele adere nas substâncias e é ali que você, quando encosta, você é infectado? Nós temos aí as gotículas, né, que são expelidas e há uma preocupação muito grande, por isso que a gente fala agora, foi liberado esse uso da máscara caseira nas ruas e nos estabelecimentos comerciais, e ele pode sim ficar em superfícies. As superfícies, elas são extremamente difíceis desse controle, porque as pessoas colocam as mãos, estou dando exemplo, eu estou colocando a mão nessa mesa, eu tenho esse papel, eu tenho a roupa, então a gente tem vestimenta, a gente tem sapato, a gente tem maçaneta, a gente sabe que o tempo de permanência do vírus, ele tem duração diferente conforme o material. Então, é uma necessidade rigorosa de controle de tudo isso. E a gente sabe que muitas vezes isso acaba caindo no esquecimento. Muitas vezes você sai, toca numa maçaneta, pega o celular, botão de elevador, carrinho de supermercado, porta de carro. São muitos locais propícios para a manutenção da viabilidade do vírus. Por isso que o isolamento social também traz essa diminuição desse contato permanente com essa superfície. Então, não é só o contato entre as pessoas e, por isso, aquele distanciamento mínimo obrigatório que constantemente a gente vê pessoas juntas, muito próximas, e isso tira qualquer necessidade de segurança, você perde essa segurança. As pessoas, elas acabam se esquecendo e ficando muito próximas umas das outras. Então, essa necessidade de cumprimento, de distanciamento, superfícies e expelir essas gotículas, ela é permanente, ela é vital. E a gente sabe que quanto mais pessoas juntas estiverem pelas ruas, mais dificuldade nós teremos de fazer essa limpeza, não só pelo sistema público, mas também por cada um de nós. O Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus pretende fazer alguma recomendação para que as aulas continuem suspensas a partir do dia 23 ou as aulas devem voltar já a partir dessa data? O comitê segue as orientações do decreto do governo do estado de São Paulo. O secretário de Educação, ele participa do nosso comitê de enfrentamento ao coronavírus. Essas reuniões, elas acontecem semanalmente, inclusive elas estão acontecendo agora por webconferência para evitar muitas pessoas juntas no mesmo ambiente. E nós estamos trabalhando aí com todas as propostas que estão sendo colocadas e em breve nós já estaremos divulgando como Taubaté vai ficar em relação às aulas na nossa cidade. E isso serve tanto para as aulas municipais como para as aulas privadas. Em breve a gente vai trazer essas orientações aí atualizadas. As unidades de especialidades, como está o funcionamento da Policlínica Infantil? Já voltou a atender?
Não, nesse momento nós optamos, o comitê, em relação às nossas unidades, por manter o perfil do acolhimento. Nós estamos com a telemedicina de especialidades em 4 áreas distintas, né, que eu já comentei com todos vocês, e estamos com o acolhimento. O retorno às atividades normais com as agendas, nós estamos aí estudando e vamos trazer também nos próximos dias como Taubaté vai fazer com o sistema público. O sistema privado foi liberado para o funcionamento, não mais só em caráter de emergência, mas em caráter eletivo, desde que seja feito o atendimento de uma pessoa por vez e que a sala de espera não tenha aglomeração, que se respeite aquele distanciamento. E a gente tem visto muito um erro de interpretação que esse distanciamento é apenas do lado. Não. A pessoa que está sentada aqui, ela tem que ter o distanciamento do lado direito, o distanciamento do lado esquerdo, o distanciamento da frente e de trás. Então, por isso as salas de espera não têm condições de terem muitas pessoas, porque esse planejamento em torno da pessoa, ele é grande, porque eu tenho que ter ali 1,5 metro no mínimo, o ideal 2 metros, 2 metros para frente, para os lados e para trás. Isso serve para fila, isso serve para consultórios, clínicas, laboratórios. Em relação à contaminação ainda, se uma pessoa ela tem feridas nos dedos, é bom ela usar algum tipo de luva, por exemplo, para tentar reduzir um pouco esse risco de contaminação? A gente está falando em superfície, né? Então depende de que tipo de ferida. O ideal é que você proteja essa área ferida, caso você vá ter contato com alguma coisa que possa vir a ser responsável aí por uma transmissão. Então, mas além de tudo, se você é portador de uma doença que comprometa a sua superfície de defesa, que é a nossa pele, a gente tem que tomar um cuidado aí redobrado, né? Porque isso aqui nada mais é do que eu estar tocando essa superfície que pode estar com o vírus aqui presente e depois vir com as mãos na minha boca, no meu olho, no meu nariz e ter esse contato. Se eu tenho uma ferida, um risco maior aí de contaminação, inclusive contaminação secundária por outras bactérias. Então, a gente tem que ficar muito atento. É verdade que no inverno existe uma possibilidade aí da circulação ou da contaminação pelo vírus piorar? Existe. Nós temos aí no inverno uma tendência a ficarmos mais aglomerados, em locais mais fechados, a temperatura mais fria, e essa é uma preocupação. Então, não é só a questão vinculada aí ao número maior de pessoas infectadas ao coronavírus, mas nós temos também um período do influenza aí, que está a nossa preocupação grande, a vacinação ela foi adiantada. Esse período do inverno facilita para o vírus, facilita para os locais mal ventilados, facilita para que as pessoas fiquem mais aglomeradas. Então, por isso, uma preocupação redobrada, não só com o sistema de saúde entrando em colapso, mas também com o inverno chegando. Prefeitura de Taubaté tem algum tipo de preocupação e orientação específica para as lotéricas, porque os movimentos ou o movimento de pessoas nesses locais está sendo muito alto ultimamente? Foi legal essa pergunta, porque mostra um termômetro de como Taubaté está enxergando o momento da nossa pandemia, como é que Taubaté está se comportando com algumas aberturas que foram feitas nesse último decreto estadual e que o município seguiu, e a gente pôde perceber que muitas pessoas elas estão deixando de aderir a esse isolamento social e estão se aglomerando nesses pontos que foram ditos aqui desde o início: banco, supermercados e lotéricas. Todos esses estabelecimentos receberam orientação e isso está sendo divulgado diariamente nas mídias, seja por meio de TV, rádio, internet, que o controle interno
como controle externo é da responsabilidade do proprietário do estabelecimento. Então, a fila externa ela tem que cumprir o distanciamento, como eu já falei, frente, lado e trás, e o número de pessoas no interior do estabelecimento também tem que cumprir conforme o seu tamanho. Então, se eu tenho uma lotérica e eu tenho 2 guichezinhos dessa lotérica, eu vou poder ter apenas 2 pessoas lá dentro, sem acompanhantes. E a fila lá fora cumprindo todos esses critérios. Só que nós dependemos das pessoas colaborarem e não se aglomerarem, e não saírem todas juntas. Nós temos aí a fiscalização permanente, diária, todos os dias. E temos as denúncias. Temos 3 frentes de trabalho ao mesmo tempo, que infelizmente algumas dessas pessoas não estão cumprindo e estão gerando um risco maior de circulação do vírus e contaminação de mais pessoas ao mesmo tempo. Interações de internautas aqui relacionadas a supermercados, que eu acharia interessante a senhora fazer um comentário. Um deles fala: gostaria de sugerir um trabalho mais próximo às gerências dos supermercados, no sentido de orientar a população quanto ao distanciamento. Não adianta passar álcool no carrinho, ir de máscara e as pessoas ficarem todas aglomeradas. E a outra pessoa ainda complementa: além disso, supermercado com criança dentro do carrinho de compras também é um problema. Exatamente. Criança, o ideal é que ela não seja levada até o supermercado. A gente sabe que existem algumas pessoas que moram sozinhas, não tem com quem deixar a criança, a gente entende isso. Mas é uma preocupação redobrada, porque a criança está com a mãozinha no carrinho e qualquer momento que você não fique atento, essa criança está pondo a mão na boca. E é um risco muito grande para a saúde dessa criança. Fora isso, quando eu chego na porta de um supermercado, e isso já aconteceu comigo, no bairro que eu moro, cheguei na porta e vi que está cheio, eu não tenho que entrar e muito menos ficar nessa fila aglomerada. É da responsabilidade do gerente dessa unidade, sim, controlar o interior, e as pessoas precisam entender que não é a metragem do supermercado, a área construída inteira. Eu tenho corredores ali. Nós temos aqueles corredores e eu tenho que ter um número suficiente com espaçamento e em relação, inclusive, ao caixa para fazer esse atendimento. E as pessoas estão entendendo, né, mas embora tenham sido todas orientadas, que conforme a área construída, se eu tiver uma área construída muito grande, eu posso ter 200 pessoas ao mesmo tempo no interior desse supermercado. E isso não é real. Então, a orientação existe, a informação já chegou até todas essas pessoas que são responsáveis por esses locais e elas precisam cumprir. Não só elas cumprirem, mas também a população não se deslocarem tanto ao mesmo tempo e tantas vezes seguidas aos supermercados, porque senão fica humanamente impossível a fiscalização conseguir, ao mesmo tempo, em todos os estabelecimentos comerciais, estarem presentes para darem as orientações, seja notificações. E quem vai sair com prejuízo lá na frente? Todos nós, porque qualquer um das nossas casas poderá ser comprometido e ficar numa internação hospitalar. E o que a gente espera é que nenhum deles chegue ao desfecho mais ruim, que é o óbito, que não tem nada mais agressivo, mais cruel, mais doloroso para uma família perder um ente querido. Um pouquinho na vacinação, agora com a etapa dos pacientes crônicos, se a pessoa ela não consegue comprovar neste ano que ela é portadora de uma doença crônica, porque o médico dela não está atendendo, vale algum atestado, algum documento de anos anteriores? Nós temos várias formas de comprovar a doença crônica. Quem é portador de uma doença crônica, por exemplo, hipertensão, pressão alta, diabetes, aquelas pessoas que têm o açúcar alto no sangue, são pessoas que não estão usando essa medicação hoje, elas já vêm usando. Então, elas têm receitas antigas, receitas anteriores, que vão poder ser demonstradas. Eu preciso ter a sequência de receita continuada, para que a gente possa fazer a vacinação nesse momento. A campanha da vacinação, ela segue uma orientação rigorosa do Ministério da Saúde,
onde Taubaté tem que cumprir metas inicialmente para os idosos, profissionais da saúde, meta para a doença crônica, depois seguida para criança com idade faixa etária pequenininha até 6 anos, depois as mulheres gestantes, as puérperas, nós temos metas. A partir do momento que a gente atinge essa meta, todas as doses que sobraram, a gente abre para qualquer faixa etária, sem nenhuma restrição específica. Só que nesse momento a gente tem que atingir a meta. Para atingir a meta, a gente tem que cumprir o critério definido pelo Ministério da Saúde. Então, em relação à doença crônica, eu tenho a carteirinha de vacinação SUS do ano passado, que é uma forma. Eu tenho a receita de um médico dizendo que eu sou portadora de doença crônica e preciso tomar a vacina, ou uma receita de medicamentos de uso contínuo de meses anteriores, para que a gente possa ter aí a comprovação e fazer essa vacinação e atingir a meta. O nosso desejo é que a gente pudesse vacinar todos ao mesmo tempo, sem seguir essas regras, mas infelizmente somos um sistema público e precisamos aí cumprir as metas definidas pelo Ministério da Saúde. Uma novidade, doutora, sobre a inauguração do Ambulatório Médico de Especialidades, o AME, do governo do estado, porque ele poderia ajudar também no combate ao coronavírus. O AME está aí, né? A licitação pública está aberta para a OS que vai gerenciar, vai fazer a gestão do AME. O AME é um equipamento estadual, em Taubaté houve recurso municipal na construção desse novo equipamento, que vai nos ajudar muito para as consultas ambulatoriais e procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade, e em breve ele já estará funcionando na nossa cidade. E se houver alguma necessidade adicional de falta de leitos, tudo isso isso tudo já está no nosso projeto de ação do comitê, né? Não só a UPA Central se tornar um hospital de campanha, assim como leitos do Hospital São Lucas, assim como o AME. Nós temos aí várias estratégias já trabalhadas nesse período de quarentena, para que a gente tenha a segurança de ofertar a todos aqueles que precisarem de internação hospitalar. Lembrando que aqueles números que nos preocupam, que são 5% da população de Taubaté, se precisarem, se tiverem complicações pulmonares graves, esse número a gente não quer atingir, porque é um número muito alto, do qual o sistema público não conseguiria dar conta. Então, a gente briga para que essa circulação se dissipe, que as pessoas possam ter o contato com o vírus de forma gradativa e que não haja necessidade de todos esses leitos, principalmente leitos de UTI, ao mesmo tempo em Taubaté. Estamos chegando aqui na reta final da nossa live. Agradecemos aí a participação dos nossos internautas, muitas interações, muita gente acompanhando, tanto pelo Facebook da Prefeitura, quanto pelo Facebook da Câmara Municipal de Taubaté, e também as mensagens enviadas aí pelo WhatsApp. A gente agradece aí a colaboração de vocês e colocamos à disposição. E agora a senhora pode fazer as suas apresentações, as suas considerações finais. Bom, eu gostaria aqui de mais uma vez agradecer a todos aqueles taubatianos que se mantêm em isolamento social. Peço a paciência um pouquinho mais de vocês para que possam contribuir conosco nesse momento difícil dessa pandemia. A gente quer garantir aí a oportunidade de, caso alguém da sua casa venha adoecer, tenha esse leito disponível e rápido, para que ele tenha acesso ao tratamento e possa se recuperar e voltar para sua casa. Nós teremos aí novos números sendo apresentados a todos vocês, as estratégias que Taubaté vai aplicar na cidade com o retorno das atividades que, no nosso entendimento, ela precisa acontecer, ela precisa ser de forma gradativa, com muita consciência, com muito bom senso, para justamente a gente manter esse controle que vem acontecendo. Peço a colaboração de novo, que esse isolamento se mantenha. A nossa porcentagem caiu, isso traduz no risco de aumento de contaminação ao mesmo tempo. A nossa vacinação será continuada nos próximos dias da semana, junto às pessoas idosas que ainda não foram vacinadas e também aquelas portadoras de doenças crônicas. E os números dos dados epidemiológicos serão aí publicados a partir de amanhã, com novas informações de como estão
os números nos bairros da nossa cidade e peço aqui a vocês, antes de me despedir com boa noite, que não se esqueçam, lavem as mãos, evitem tocar em superfícies, faça a higienização nas suas casas, lembre-se sempre de tirar o sapato antes de entrar, tirar as roupas, trocar, ficar com uma roupa que não fez uso fora de casa, se alimentem bem, se hidratem bem, mantenham aí a defesa do organismo da melhor maneira possível. E aguardo vocês aí na sexta-feira. Uma boa noite.